Idade, vocês sabem, não é? Existe uma idade em que a gente realmente acredita que a vida vai acontecer sempre em linha reta, que as coisas boas vêm e que elas ficam para sempre, e que se alguma coisa ruim acontecer, ela ainda está muito, muito longe de acontecer. E eu acho que para mim essa sensação começou a mudar ali pelos 15 para 16 anos. É curioso como duas lembranças completamente opostas moram praticamente no mesmo lugar da minha memória. Uma é uma festa e a outra é uma despedida. E olhando para trás, eu acho que as duas me ensinaram muito. Eu não queria que a segunda tivesse acontecido, mas ainda assim, ela foi algo muito importante na minha vida, como ensinamento também. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Tenho Altas Habilidades, em que uma pessoa superdotada, eu, conto histórias de pessoas superdotadas. Essa história pode ter sido minha, pode ter sido sua, pode ter sido de alguma outra pessoa aí que tem altas habilidades. E se você quiser contar a sua história, nos mande no tenhoaltashabilidades.com. Quando eu tinha 15 anos, que era a época da famosa festa de debutante ali, quem viveu os anos 90 no Nordeste, talvez lembre bem disso, não sei como está hoje em dia, vocês podem me atualizar como está hoje em dia. Mas, enfim, parecia que toda adolescente sonhava com aquele vestido enorme, a valsa, as fotos, os amigos reunidos. Bem, tinha os colegas que não faziam festa, que viajavam. Ganhar uma viagem de 15 anos também era o auge da sofisticação, mas eu não queria viajar não, eu queria a festa mesmo. Só que tinha um pequeno detalhe, minha família não tinha dinheiro pra fazer essa festa. Eu sabia disso, sabia que não tinha esse dinheiro. Eu nunca fui do tipo de adolescente que ficava pedindo as coisas sem perceber a realidade da minha família. Eu sabia o quanto os meus pais se esforçavam, trabalhavam, e ainda assim sobrava mês no fim do salário. Eu sabia que estar na escola em que eu estava já era um esforço enorme, estar na cidade que a gente estava, ter se mudado de cidade e tudo mais. Sabia disso. Então, eu não ficava pedindo aquilo que parecia impossível. Mas, dessa vez, eu fiquei muito triste. Eu cheguei a falar pra minha mãe que eu queria e ela falou que não podia, e eu fiquei muito triste. Eu lembro da frustração, e não era uma birra, não era um pedido vazio, era realmente uma sensação muito grande de que o mundo tinha acabado porque aquele pedido não ia poder ser realizado, embora eu tivesse consciência da razão pelo qual ele não poderia ser realizado. Era uma sensação de que eu estava abrindo mão de um ritual muito importante da adolescência. Apesar de eu não ter insistido no pedido, meus pais perceberam a minha tristeza e fizeram uma coisa que até hoje me emociona muito quando eu lembro. Porque, claro, eles não tinham como inventar dinheiro, mas eles fizeram uma coisa que pra mim foi muito maior, muito mais potente. Eles conversaram com toda a nossa família estendida. E aí, cada uma das pessoas da nossa família foi, pouco a pouco, ajudando de alguma forma. Um contribuía com uma coisa, outra com outra coisa, outro cedeu a casa, outro cedeu um vestido, me levou pra maquiagem. Cada um foi ajudando como dava e, de repente, tudo aquilo que parecia impossível aconteceu. Eu tive a minha festa. E que festa, gente! Teve realmente vestido, valsa, dança, família reunida, teve amigos, pude chamar todos os amigos da escola. Teve aquela sensação gostosa de olhar em volta e pensar assim, nossa, fizeram tudo isso por mim. Eu fiquei muito, 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 muito feliz. E hoje eu acho que mais do que a festa em si, o que ficou realmente foi a sensação de pertencimento, a sensação de ter sido enxergada, a sensação de ter sido ouvida, sem a necessidade de impor esse ouvir. De perceber que quando muita gente coloca um pedacinho de si numa mesma direção, nossa, coisas bonitas acontecem mesmo. Foi um dos dias mais felizes da minha adolescência. E, infelizmente, a vida tem um jeito curioso de não separar a alegria de tristeza, em capítulos muito distantes. Pouco tempo depois, pelo menos na minha cabeça, ficou que era pouco tempo depois. Eu fui pensar outro dia, eu acho que foi tipo mais de um ano depois. Mas ficou tão perto a sensação dos dois eventos que eu sei lá por quê, ficaram realmente muito perto, como se fossem muito perto os dois eventos. E, enfim, pouco tempo depois, vamos considerar que foi pouco tempo depois. Pouco tempo depois, porque no fim das contas, vale mais o quê? Vale mais o tempo cronológico medido por voltas ao Sol ou vale o tempo percebido? E aí, o que você acha?
Eu acho que vale mais o tempo percebido, não é isso? Eu acho assim. Será que você acha diferente? Pouco tempo depois, o meu avô materno, ele veio morar com a gente. Ele morava em outra cidade, lá na nossa cidade natal, e ele veio porque ele precisava se tratar. Ele estava respirando com dificuldade. E, sinceramente, olhando para ele, andando pela casa, indo no supermercado, indo na banca de revista comprar um jornal, ninguém imaginava que ele estava tão doente assim. Ele disfarçava muito bem, viu? Muito bem. Ele tinha mais de 70 anos, parecia ter 40, tirando o problema respiratório grave, parecia ter 40. Ele tinha muita energia, apesar de respirar mal. Também era totalmente contraditório isso, mas ele tinha muita energia. Ele gostava de conversar, como sempre conversou na vida. Ele era cheio de alegria. Eu adorava conversar com ele. Apesar do meu avô ser profundamente religioso, bem, o fato dele ser profundamente religioso fez com que eu que questionasse tudo, resolvesse ler a Bíblia para conseguir questionar com ele aquilo que acontecia, num sentido não de questionar ele, mas de ter mais assunto para conversar. Bem, eu perguntava tudo, eu questionava tudo. E depois de ler a Bíblia, eu continuei não seguindo a religião dele, tá? Mas eu conseguia conversar muito com ele. Eu queria entender como alguém tão inteligente, tão esperto, com uma conversa tão madura. Claro que ele, né, tinha mais de 70 anos, claro que ele tinha uma conversa madura. Mas isso que eu quero dizer, ele tinha uma profundidade na conversa e ao mesmo tempo acreditava naquilo que estava na Bíblia de uma forma tão literal e eu ficava curiosa com tudo aquilo. Então eu lia, eu chegava pra ele, eu perguntava, eu questionava, eu contestava, ele me respondia com todo o respeito, com toda a admiração que eu tinha por ele, ele tinha, eu acho que ele tinha por mim, eu sentia isso. Ele nunca respondia com irritação. E, claro, quando chegava um momento ali que não tinha mais como, eu explicava assim, é porque Deus quis. E ele falava isso com super naturalidade de quem tem fé, porque ele tinha muita fé. Ele sempre encontrava uma lógica até certo ponto, e daí no fim a lógica, a interpretação, a explicação chegava no porque Deus quis. E é assim e a gente aceita. Às vezes eu concordava com a lógica, pelo menos a lógica anterior, às vezes não. Ficava meio incomodado lá no porque o Deus quis. Mas ainda assim, eu saí encantada com as nossas conversas. Porque ele não tinha medo das minhas perguntas. Hoje eu penso que talvez ele tenha sido uma das primeiras pessoas que realmente acolheu minha curiosidade sem tentar diminuí-la. Até que um dia aconteceu uma cena que nunca saiu da minha memória. Ele sentou, pegou um papel, começou a fazer contas. Eu perguntei o que ele estava fazendo e ele me respondeu que estava calculando quantos dias já tinha vivido. Eu achei aquilo curioso. Quando terminou a conta, olhou para mim e disse uma frase muito tranquila. Eu falei assim, nossa, já vivi bastante. E eu respondi quase que imediatamente, gente, não vou, que isso, falta muito ainda. Realmente, você já viveu bastante, mas ainda falta muito, porque eu entendi o que ele quis dizer com já vivi bastante no passado. Na minha cabeça adolescente, aquela fala que ele ainda ia viver muito fazia todo sentido, porque realmente eu acreditava que era isso que ia acontecer. Ele era ativo, ele conversava, ele ria, ele andava. Claro, óbvio, na minha cabeça era óbvio que ele ainda viveria muito. Mas aí 3 dias depois ele morreu. Ele foi para o hospital e não voltou. E o que mais me marcou nem foi exatamente a morte, foi o que aconteceu depois. A minha mãe, tentando me proteger, levou o corpo de volta para nossa cidade para ser enterrado lá. E eu não fui ao velório, eu não me despedi, né? A minha despedida foi ali, ele falando que já tinha vivido muito e eu falando que ele ainda tinha muito para viver. Bem, infelizmente os adultos às vezes simplesmente fazem as coisas sem perguntar pra gente. Simplesmente decidem. Minha mãe achou que estava fazendo o melhor por mim, queria me proteger. Achava realmente que era melhor assim, mas eu me lembro de ter tido tanta raiva da morte, raiva da minha mãe, raiva dela ter levado ele sem ter me dado a oportunidade de dar a despedida. Naquele momento não era tristeza, naquele momento de luto não era tristeza, era raiva mesmo. Eu queria ter tido a chance de escolher a despedida, de escolher dizer tchau. Ninguém me perguntou o que eu sentia. Na escola foi pior ainda, porque um professor me viu assim meio cabisbaixa, eu tinha perdido uma prova, e quando eu falei o motivo ele falou assim, mas ele já era idoso, né, já era velho. Talvez ele até fosse mesmo, né, mas ainda assim eu não queria que ele morresse. Talvez até fosse natural esperar aquilo, para os adultos, mas eu era um adolescente. Para mim não era natural esperar. A expectativa médica, a certeza diagnóstica não diminui a dor de quem fica, a dor da despedida. Dizem que prepara. Naquele momento, para mim, pareceu não preparar em nada.
E essa foi uma das primeiras vezes que eu percebi que os adultos nem sempre escutam adolescentes de verdade. Eu já tinha percebido antes também em outras situações, mas essa doeu muito. E hoje, muitos anos depois, eu ainda lembro muito mais das conversas do que da doença. Eu lembro da Bíblia aberta, das perguntas, das respostas, da curiosidade, sendo recebida com respeito. Eu penso que meu avô me ensinou uma das coisas mais importantes da minha vida, que nem sempre conversar serve para convencer alguém. Ali, por mais que a minha intenção fosse em algum nível convencer ele nunca teve essa intenção comigo. Ele nunca tentou me convencer de nada. Ele só queria ter uma conversa ali sobre crenças diferentes. Às vezes conversar serve apenas para compreender o mundo do outro. E essa é uma habilidade que a gente precisa desenvolver. Tenha ou não altas habilidades, seja ou não seja superdotado. A gente não precisaria perguntar sempre para desafiar. A gente pode perguntar para entender. No fim das contas, aquele período da adolescência me ensinou muita coisa. E duas em especial nessa história que eu contei para vocês. A primeira é que algumas alegrias só acontecem porque muita gente decide caminhar junto. E a segunda é que toda despedida deixa perguntas que talvez nunca tenham resposta. E crescer é exatamente isso, é descobrir que a vida não organiza as emoções em capítulos separados. Às vezes ela coloca uma festa inesquecível, uma despedida inesquecível na mesma página da nossa história. E com o tempo a gente aprende que são justamente essas páginas que mais nos transformam. Até o próximo episódio. Se identificou? Venha, participe com a gente também do nosso canal do YouTube, @Tenho Altas Habilidades. Com mais informações no site www.tenhoaltashabilidades.com.br. Até a próxima!